Olá, boa noite a todos, feliz novo ano para todo mundo. Espero que estejam todos bem. E estou aqui para fazer a leitura aqui no Instituto Social Simone Silva para continuar a leitura da obra da Unesco História Geral da África. Ainda estamos no livro 1, capítulo 6, está aqui, bonitinho. E hoje sem Dé, então hoje vai ser uma leitura diferente. Vamos aqui, show de bola. Bom, então já vou começar. Nós paramos na página 114, capítulo 6, e começaríamos África do Sul. Nós líamos sobre as fontes em algumas regiões, falamos da Etiópia, as fontes escritas a partir do século XV. E agora começa a África do Sul. Então, bora lá. Em comparação com outras partes do continente, com exceção dos países de língua árabe da Etiópia, a África do Sul oferece, para o período em estudo, uma quantidade muito maior de interessantes materiais escritos, na forma de arquivos de narrativas. A falta de fontes de origem genuinamente africana anteriores ao século XIX representa uma certa desvantagem, não obstante muitas narrativas europeias preservarem fragmentos de tradições orais dos povos locais. As informações mais antigas provêm de marinheiros portugueses ou holandeses, cujos navios naufragaram na costa sudeste no decorrer dos séculos XVI e XVII. Com o estabelecimento da colônia holandesa no Cabo, em 1652, a produção de materiais torna-se mais rica e mais variada. Consiste, por um lado, em documentos oficiais, mantidos atualmente sobretudo em arquivos da própria África do Sul, mas também em Londres e Haia, parcialmente publicados ou difundidos por outros meios, mas em sua grande maioria inéditos. Por outro, em documentos narrativos, representados por livros e artigos escritos por brancos, viajantes, comerciantes, oficiais, missionários e colonizadores, todos eles observadores diretos das sociedades africanas. Durante muito tempo, entretanto, seu horizonte geográfico permaneceu bastante restrito, e foi só na segunda metade do século XVIII que começaram a penetrar realmente o interior das terras. Assim, é natural que as primeiras narrativas tratem dos Khoi do Cabo, hoje desaparecidos. A primeira descrição detalhada desse povo, depois de alguns registros do século XVII, é a de Peter Kolbe, de 1705 a 1712. Durante o período holandês, muitos europeus visitaram a colônia do Cabo, mas muito raramente chegaram a demonstrar mais que um ligeiro interesse pelos africanos ou aventurar-se para o interior. Um grande número de seus relatórios foi reunido por God Mosbergen e Lonor Naber, e muitos relatos menos conhecidos têm sido regularmente publicados, desde a década de 1920 pela Sociedade Van Riebeeck, da Cidade do Cabo. Um retrato mais detalhado das sociedades africanas pode ser obtido nos arquivos de missionários ou nos registros de alguns observadores experientes do fim do século XVIII e início do XIX, como Sparman, Levaillant, Alberti, John Barrow e Liechtenstein. Um lugar de honra pertence a John Phillips, cuja vida e trabalho foram dedicados à defesa dos direitos africanos, sendo por isso sua obra reveladora de aspectos raramente encontrados em relatos mais conformistas. Com a expansão comercial missionária
e colonial do século XIX, material mais rico e em maior quantidade sobre os grupos étnicos africanos mais afastados tornou-se acessível. Embora a Namíbia fosse esporadicamente visitada no fim do século XVIII, é somente a partir de 1830 que começam as descrições mais detalhadas da vida dos San, Nama e Herero, quando então os missionários iniciaram suas atividades, e a região tornou-se alvo de pesquisadores como J. Alexander, F. Galton e J. Tyndall e outros. Situação análoga é observada nas áreas ao norte do rio Orange. Os relatórios dos primeiros comerciantes e caçadores dão lugar a uma quantidade cada vez maior de trabalhos escritos por pesquisadores e missionários, melhor capacitados para a observação devido à sua maior experiência e conhecimento das línguas africanas. Podemos citar, por exemplo, Robert Moffat, E. Casales, T. Albousset e outros, sendo o mais conhecido, evidentemente, David Livingstone. Vários documentos, arquivos, correspondência, contratos e atas oficiais da história antiga do Lesoto foram coletados por G.M. Tell. Uma característica positiva desse período é o surgimento de documentos que expressam pontos de vista africanos, como as cartas escritas por Moshesh e outros líderes africanos. Diversamente da costa, o interior de Natal e da Zululândia tornou-se conhecido por forasteiros somente nas primeiras décadas do século XIX. Os primeiros observadores, como N. Isaac ou N. F. Finn, em geral eram inexperientes, raramente precisos e careciam de objetividade quando tratavam de não brancos. Já os registros das tradições orais do Zulu foram feitos relativamente cedo, na década de 1880. Embora só fossem publicados mais tarde por A. T. Bryant, cujo livro deve todavia ser utilizado com cautela. Como para outras partes da África, a quantidade de materiais escritos por europeus aumentou enormemente no decorrer do século XIX, e não cabe aqui examinar com mais detalhes todos os tipos e autores. Mais interessantes são os registros das reações dos primeiros africanos letrados ou de alguns chefes tradicionais, encontrados em correspondências, jornais, queixas, diários, contratos ou, já mais tarde, na primeira tentativa de redação da história de seu próprio povo. Além da volumosa correspondência entre governantes africanos, Moshesh, Dinga, Cetshwayo, Mzilikazi, Lobengula, Witbooi, os chefes Grika e muitos outros, e as autoridades coloniais, encontramos documentos tais como as leis ancestrais Vaderlik Wete, da comunidade Rehoboth do ano de 1874, ou o Diário de Henrik Witbooi, ambos escritos em Afrikaner. Desculpa aí, gente. Há numerosas petições e queixas de africanos mantidas nos arquivos da África do Sul ou em Londres, assim como muitos estudos, levantamentos cadastrais e estatísticos feitos com base na informação oral africana. Graças ao aparecimento de jornais nas línguas vernáculas, podemos acompanhar as ideias dos antigos representantes de uma sociedade em mudança.
No seminário Isidijimi, publicado em 1870 e 1880, apareceu a primeira crítica à política europeia e seu impacto negativo na vida africana. Escrita pelos primeiros protonacionalistas como Chiyo Soga, morto em 1871, ou G. Shanzashi, morto em 1896, assim como a compilação das tradições históricas dos Xhosa, por W. W. Gikoba, morto em 1888. Aqui está falando morto, né? Não falecido. Caramba. Outro porta-voz da opinião africana, desde 1884, foi Ibn Zabansundu, a voz do povo negro, que por muitos anos teve como editor John T. Jabal, morto em 1921, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. Havia 11 jornais em língua africana sendo publicados, mas nem todos defendendo a causa dos africanos. Uma das grandes figuras na época foi Ngok, morto em 1924, que, após haver participado ativamente na Guerra Zulu de 1879, publicou nos Estados Unidos suas reminiscências, assim como muitos artigos sobre a vida na África do Sul. As primeiras histórias escritas pelos próprios africanos só vão aparecer no século XX, inaugurando assim uma nova época na historiografia sul-africana. Com efeito, a história dessa parte do continente foi por muito tempo enfocada do ponto de vista da comunidade branca, que tendia a tratar a história dos povos africanos como algo insignificante e sem importância. A luta atualmente em curso na África do Sul em todos os domínios da atividade humana requer também uma nova atitude na abordagem das fontes. Uma atenção especial deve ser dispensada aos testemunhos escritos da árdua luta dos africanos por seus direitos. Só uma pesquisa baseada em todos estes testemunhos e material dará condições para se escrever uma história verídica da África. Vocês estão me vendo? Eu nem sei se eu estou aparecendo ainda. Pessoas? Bom, eu acho que